A pergunta que chega para nós hoje é: como honrar um pai que duvida do meu potencial? Como que eu, Juliana, posso honrar meu pai, ter uma proximidade com esse cara que duvida de tudo que eu sou capaz de fazer? Meu nome é Juliana Fogaça, vim do mundo jurídico, advogada, há mais de 23 anos trabalhando com conflitos e hoje eu quero cuidar de você de uma outra forma. Vamos pensar no que significa honrar pai e mãe e o que acontece conosco quando a gente não faz o caminho de irmos até os nossos pais? Naqueles momentos em que eu e você, revoltados, acreditamos que não precisamos deles para nada e eu e você decidimos que vamos ir provar para eles de qualquer maneira que a gente vai conquistar aquilo que tanto deseja? Eu não quis gravar essa aula sozinha. Eu quero que você saiba que hoje, excepcionalmente, está sendo gravado. Neste momento, eu estou no meio de uma viagem, mas o conteúdo ficou preparado para que você possa assistir nessa quarta-feira. Eu recebo agora comigo a minha convidada, a Cláudia Martins, uma amada, uma amiga que estava gravando comigo um monte de aula. Seja muito bem-vinda, Claudinha, que além de ser mãe de dois, como mãe, ela vai poder dizer aqui o que é os filhos honrarem ela como mãe, mas eu e ela temos histórias muito parecidas como filhas. Nós fomos aquelas filhas amadas, super respeitosas, aquelas que nunca deram problemas aos pais. Tipo, mentira, não é mesmo? Galerinha, o que significa honrar? Eu sou bem pragmática, eu fui direto para o dicionário, e no dicionário, se você colocar lá no Google, defina dois pontos. Honrar. O que é honrar? Honrar é conferir honras, dar crédito ou merecimento, exaltar, levar às alturas, glorificar quando se trata de Deus. A gente está falando aqui dos nossos pais terrenos, não estamos falando de Deus, aqui nós damos toda a honra e toda a glória. E eu quero que você saiba que eu vou usar um preceito bíblico nesse momento que diz honrar pai e mãe, inclusive como mandamento. Ele não fala honrar pai e mãe bom, ele não fala honrar pai e mãe legal, ele não fala honrar pai e mãe permissivo, ele não fala honrar pai e mãe que te fizeram tudo que você gostaria. O tema da nossa pergunta e como que eu e você vamos ficar melhor é como que a gente faz para honrar pai e mãe que desacreditaram da gente? E quando eu fui gravar essa aula, eu conversei com a Cláudia. Cláudia, tu foi desacreditada alguma vez? E ela me disse que sim. Eu? Não foi nenhuma, nem duas, nem 500. Foram milhares de vezes. Mas eu estou aqui para conversar com você, que ainda não fez esse caminho de entender quanto é necessário que você possa honrar seus pais, cuidando bem da sua vida. Claudinha, como foi para você? Como você disse que não foi nem uma vez, nem duas, nem três, então não foram, né? Então foram muitas. Até porque a gente tinha esse temperamento doce, tranquilo, amável na adolescência, né? Éramos pessoas totalmente da paz, em que a gente não colocava os pais em nenhuma situação em que eles não nos quisessem enforcar. Imagina, a gente jamais fez isso na vida. Só que não, a gente fez isso várias vezes na vida, né? E fazia. Só para dar para dar um spoiler para a galera, Claudinha, com que idade você acredita que você sentiu no teu coração que você estava honrando teus pais? Ah, tem pouco tempo. Tipo, que idade? Que eu senti de fato isso de forma consciente, eu já tinha 50. Então, eu estou nos 43 e ainda estou no processo, ainda não cheguei lá, porque eu ainda tenho um ranço da minha mãe de vez em quando. Eu ainda tenho vontade de pá, né? Mas isso não nos ajuda em nada. Eu gosto muito de uma fala tua onde você diz que o caminho que você tem que fazer até os teus pais é um caminho seu. E um caminho dos teus filhos até a mãe deles é um caminho deles. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É difícil a gente não se colocar como centro das atenções e como centro do fluxo do afeto das pessoas. E a gente tem uma tendência de querer ser o centro, tanto para os nossos pais, como ser o centro tanto para os nossos filhos. De forma que tudo tem que fluir até nós e nada de nós para os outros, porque eles têm que nos entender, têm que nos respeitar, eles têm que várias coisas. Então, a gente tem uma lista de tem que para os pais e a gente tem uma lista de tem que para os filhos. Então, o grande exercício para mim foi entender o seguinte, que para que eu tenha que exigir alguma coisa do outro, eu preciso também fazer um caminho em direção ao outro. Que sem um movimento, isso não vai ser possível.
Então, em todas as conversas eu sempre faço aquela analogia do tabuleiro de xadrez, né? Que a vida é um tabuleiro de xadrez onde a gente tem lá, né? Rei, rainha, torre, bispo, peão, cavalo. Cada momento da vida a gente se movimenta como uma peça. A cada peça é possível fazer determinadas jogadas. E conforme é feita uma jogada, você dá a possibilidade de que o outro faça uma boa jogada também. Ou não. Porque às vezes você se esmera de fazer uma ótima jogada e o outro não faz. Então, o que eu entendo? Em algum momento da vida, como no tabuleiro de xadrez, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou profissional, eu sou irmã. E a cada um desses papéis é permitido uma série de jogadas, que vai favorecer com que o outro jogue de lá também. Então, no meu papel de filha, eu só posso ser filha dos meus pais. E quando eu entendi que ser filha dos meus pais significa fazer o que eu posso fazer dentro do meu lugar, sem querer ser mãe da minha mãe, mulher do meu pai, porque eu tomava decisões em relação ao meu pai como se eu fosse a esposa dele. E isso gerava uma série de problemas em relação à minha mãe, que hoje eu enxergo. E aí, quando eu faço esse caminho de volta e vou para o meu pininho de mãe, eu fico pensando, se a minha filha fizer comigo o que eu faço com a minha mãe, eu não vou querer dar na cara dela, forcar ela, arrancar os dentinhos dela fora? Vou. Então, por que minha mãe não pode querer fazer isso comigo? Então, entender onde cada peça se coloca e o movimento de cada peça foi o que me fez fazer essa caminhada em direção aos meus pais. De ter muito forte no meu coração a gratidão por tudo que eles fizeram, dentro daquilo que foi a possibilidade deles de fazer. Por quê? Quando a gente alucina, né, de que eles poderiam ter feito de forma diferente, enfim, mas é uma alucinação, porque eles fizeram o que foi possível fazer. E quando eu chego hoje, eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje para querer ter mexido alguma coisa do que aconteceu antes, porque só foi possível chegar até aqui porque eu passei por todas as dores, todas as agruras, tudo que eu tinha que ter passado até aqui. Então, isso me trouxe a maturidade, a clareza do que eu tenho hoje. E se eu tirar alguma coisa dessa história, não serei eu como eu sou hoje. E aí eu acho que já não vale a pena. Eu me lembro que quando eu era criança, eu queria muito ser filha de uma tia, porque eu achava minha tia muito legal e minha mãe muito chata. Então eu achava que. E elas têm idade próximas, a minha tia e minha mãe. E tem filhos meio que da mesma idade. E eu achava tão legal ser filha da minha tia. E caraca, eu reclamava direto que a minha mãe era mais chata, a minha mãe era mais exigente, a minha mãe era mais difícil. Eu não, eu era uma pessoa incrível. A minha mãe que era tudo isso. Só que não, né? Então, salto no tempo, e eu tive a oportunidade de dizer isso para minha mãe nessa caminhada. Eu olho para os filhos da minha mãe e vejo os filhos da minha mãe, todos têm profissão, todos são responsáveis, todos constituíram suas famílias, todos são prósperos nas suas vidas, têm relacionamentos saudáveis. E aí eu olho para os filhos da minha tia, eu não vejo isso. Eu vejo tudo muito diferente disso. Então, eu tive a oportunidade de poder dizer isso para minha mãe, sabe, Ju? De dizer assim, mãe, eu queria tanto ser filho da minha tia, porque eu achava ela tão legal, e assim, eu achava a senhora tão chata. E agora eu vejo que como que os seus filhos se tornaram pessoas de bem, responsáveis, amorosas, queridas. Então, eu vejo que eu tenho muito orgulho de ser sua filha, muito orgulho. Que eu só posso ser quem eu sou porque eu vim de você e do pai, porque senão não seria possível. E muitas críticas que eu ouvi, especialmente da minha mãe ao longo da vida, é, elas foram muito difíceis e hoje elas se revertem de uma outra forma. Minha mãe sempre dizia que eu falava demais, que eu falava com todo mundo na rua, que eu cumprimentava todo mundo, que ela odiava sair comigo porque eu falava com todo mundo na rua e que eu só faltava dar bom dia para o cachorro e que não sei o quê. Então, sempre era uma questão. Então, sair com a minha mãe e cumprimentar as pessoas na rua era sempre uma questão, porque ela sempre foi uma pessoa muito discreta. Ela sempre foi uma pessoa muito contida. Então, lidar com essa expansividade, com essa coisa, sou uma pessoa que ri alto, que fala muito, não sei o que, isso para ela era horrível. Então, lidar com era bem, bem complicado. E agora, você deve ter umas 2, 3 semanas, eu estava na rua, saí com ela no banco,
Aí passei em frente, assim, um outro banco e tinha vários moradores de rua. E eu sempre que posso e tal, que eles vêm me pedir alguma coisa, eu vou conversar, quero saber da história deles, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir história, e aí vou começar a história. Então eu tenho alguns conhecidos que são moradores de rua e que me conhecem, me reconhecem, a gente se fala e tal. E aí a gente passou em frente da calçada do banco, assim, que tinha um monte de morador de rua, e veio uma moça falar comigo: Oi, minha querida, tudo bem? Ah, tudo jóia com você, tá tudo certo? Tudo bem? Eu falei, suas filhas estão bem? Estão bem? Não sei o que, e tá, passei. Eu nem olhei para um lado para ver minha mãe. Eu falei, Jesus amado, minha mãe deve ter me matar. Passei, fiquei quieta. Quando a gente entrou no carro, minha mãe, da onde você conhece esse povo? Eu falei, mãe, vai da vida. Ah, mas como assim? Eu falei, não, mãe, é porque às vezes o pessoal vem me pedir, eu converso, não sei o que e tal, e ela já pronta para poder, né? Ela tá vendo porque saiu com você isso, né? Eu falei assim, mãe, a senhora me educou tão direitinho, que eu sei falar com morador de rua e com juiz, porque eu sou advogada. Eu sei falar com morador de rua e com juiz, mãe. Olha só, eu sei entrar de qualquer lugar e sair. A senhora me educou muito direitinho, mãe. Obrigada. Minha mãe não tinha o que dizer. Ela mudou de assunto e a coisa ficou. Então, quando eu me formei já em Direito, já mais velha, né? Eu entrei para a faculdade, eu tinha 45 anos. Então, na véspera da minha formatura, isso inclusive está no meu discurso, no meu convite, eu dizendo para minha mãe assim, mãe, a senhora sempre me disse que eu era demais, que eu falava demais, que eu ria demais, que eu era demais. E eu quero dizer o seguinte, eu sou demais porque eu sou sua filha. Eu sou sua filha e filha do pai. Então eu sou uma mulher imparável, imparável. Então eu sou uma mulher corajosa, uma mulher disposta. Então assim, isso eu só sou porque eu sou filha de vocês, que vocês me fizeram assim. Então eu tenho tanto orgulho de ser essa mulher imparável. E eu digo isso porque na época teve uma prova do Lewis Hamilton que eles avisavam para ele assim que era para ele parar. E ele dizia: "Eu não vou parar agora". E a cabine vinha: "Não, não, 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 vai parar". E ele dizia: "Não me parem agora". Então essa é a frase que me vem: "Não me parem agora". E eu dizendo isso para minha mãe. Então, se eu sou imparável, é porque eu sou filha de vocês. Então, assim, esse reconhecimento, essa gratidão de que toda a potência que eu trago dentro de mim vem disso tudo, vem de tudo que a gente passou, vem de todas as dificuldades que a gente teve, todos os problemas de relacionamento que a gente teve, enfim. E tudo isso me fez quem eu sou hoje. Então, por isso que eu digo que essa consciência de verdadeiramente honrar e tomar os meus pais veio depois dos 50 anos. Queria muito poder ter tido acesso a isso antes, porque isso com certeza teria evitado muitas questões. Mas poder viver isso na maturidade é maravilhoso. Então, hoje eu tenho um ritual quando eu chego na casa dos meus pais, minha mãe deixa um chinelinho para mim na porta de casa. Então, independente do calçado que eu esteja calçando, eu sempre calço o chinelo que minha mãe deixa para mim. Então, eu costumo dizer que são as sandalinhas da humildade. Eu sempre calço quando eu chego lá. Então, quando eu chego lá, conscientemente, eu me dispo de quem eu sou da porta para fora e conscientemente eu me visto na filha dos meus pais quando eu entro. Então, essa mudança de postura mudou tudo. E aí as pessoas me perguntam, mas sua mãe mudou? Sua mãe que mudou tanto assim? Eu falei, não, ela continua maravilhosa do jeito que ela sempre foi. Ela não precisa mudar. Quem mudou fui eu. Por quê? Porque eu estou consciente nesse processo. Então muda quem está consciente. E é um milagre, gente, que quando a gente muda, o outro muda também. Olha que louco. Porque a gente deixa de ter a ação e reação. A ação muda e a reação vai mudar também. Agora, pode ser que o outro não mude? Pode ser que o outro não mude e está tudo bem. Eu volto no tabuleiro de xadrez. Às vezes a gente faz uma ótima jogada e o jogador do lado de lá não conseguiu pegar aquele movimento para fazer uma boa jogada de volta. Vamos esperar a próxima rodada. Talvez na próxima rodada ele faça uma jogada incrível e seja eu que não esteja consciente naquele momento e que perca a oportunidade de fazer uma jogada maravilhosa ali. Mas pode ser que na próxima rodada a gente tenha juntos essa possibilidade de fazer uma boa jogada daqui
e o outro uma boa jogada de lá. E aí a gente vai ser feliz e comemorar o bom jogo que a gente vai ter a oportunidade de viver. Eu estava me lembrando de algumas histórias, né? Ah, gente, a Claudinha está com a gente há 3 anos já, né, Cláudia? A Cláudia hoje passou o dia comigo hoje. E eu me lembro de um dia que eu fui trabalhar em Itapema. Meus pais moram em Itapema. E eu cheguei como doutora Joana Fogaça, de salto, assim, sabe? Achando que tal, assim. E eu cheguei numa postura super arrogante, porque eu tava naquela doutora Juliana Fogaça. E como advogada que eu era e tal, eu, para quem conhece, tu também é do mundo corporativo, foi do mundo corporativo, hoje está na advocacia. Eu chegava muros ao meu redor, sabe, me protegendo de todo mundo e me protegendo dos meus pais. E eu sinto hoje, né, porque eu achava que eu tinha feito alguma coisa, mas eu sinto hoje que foi o cuidado de Deus na minha vida, que eu tava com dor no pé, eu precisei tirar o sapato. E aí eu me sentei, meus pais têm uma bancada, e eu me sentei na bancada para então eu ia almoçar com eles, estava trabalhando lá em Itapema, fui almoçar na casa deles. A minha mãe estava cozinhando, então imagina assim, eu estou aqui na bancada e o fogão é à esquerda, assim. E aí o meu pai chega e pergunta, filho, o que você quer comer? E eu me lembrei na hora do meu primo, Rodrigo. O Rodrigo, quando era criança, ele falava assim, ó, eu quero de tudo e bastante. E eu falei pro pai, eu quero de tudo e bastante. E ele assim, mas de tudo e bastante. E é uma distância de talvez 2 metros, talvez nem isso. E eu me sentei ali, esperei meu pai me fazer meu prato. Ele fez meu prato em prato fundo, tipo o prato das crianças, não em prato Aham. raso, que os adultos comem. E aí os dois discutindo o quanto que eles botavam de cada coisa. Tinha couve, tinha feijão, tinha arroz e tinha galinha. E aí eles foram colocando as coisas no prato e na hora de colocar o feijão, a mãe pegou a concha de feijão cheia de grãos. E meu pai imediatamente, não assim, só o caldo. Daí a mãe falou, mas por quê? Eu tenho essa cena tão gravada na minha memória que eu vejo os dois, assim, sabe? Aí meu pai falou assim, ela vai trabalhar, deve ficar peidando, porque feijão é gases. E aí eu olhei aquela cena e, Cláudia, eu comi o prato inteiro. Eu comi aquela pratada, assim, que tinha tudo, assim, sabe? E aí eu olhei com calma e olhei para tudo, olhei para tudo aquilo, assim, agradeci a Deus. Aí o pai, aí, tava boa? Deu assim, eu quero mais. Ele o quê? De tudo e bastante. E eu comi duas comidas, mas pensa que aquele gesto me nutre até hoje. Aquele gesto de humildade me nutre até hoje. Sabe, ah, as pessoas que estão nos assistindo agora, faz 3 anos mais ou menos que eu tive uma clareza do que seria meu propósito. Que eu já não sei mais se é, e talvez esse vídeo está dizendo pra gente que é, né? Eu entendia que meu propósito era ajudar filhos e filhas a honrarem seus pais, a fazerem algo de bom com as suas vidas. Até que eu percebi que não é sobre fazermos para nós apenas. A Cláudia está aqui com a gente, o marido dela faz parte também da nossa empresa. Ela vai contar mais histórias para vocês em outros momentos, em outros vídeos. Mas eu entendi que não era só sobre nós. Então a gente mudou e ampliou e disse ajudar filhos e filhas a honrarem seus pais, fazendo algo de bom com as suas vidas, por si e pelos seus. E nos últimos tempos, desde que eu me casei, Deus me deu uma missão. Ele me deu um compromisso de ajudar 3 milhões de casais a restabelecerem seus casamentos. E aí eu me lembrei, Claudinha, que lá atrás, lá em 2015, 2014, quando a minha jornada, eu queria muito acabar com a alienação parental do mundo. E eu me lembrei que a forma de fazer isso, que era um sonho tão surreal, eu dizia assim, ó, meu propósito é acabar com a alienação parental no Brasil, quiçá no mundo. Porque são os processos mais difíceis que eu já trabalhei, que eu atuei e que eu vi verdadeiras famílias serem dilaceradas. E aí eu percebi que cuidando de casamentos, eu posso ajudar filhos e filhas a honrar seus pais fazendo algo de bom com as suas vidas por si e pelos seus. Porque seus companheiros e seus filhos poderão ter algo novo. Eu não sei quem é você que assiste a gente agora, mas eu sei que, dado momento, a sua mamãe falou mal do seu papai. E que seu pai, ele também é um homem em dor. O meu pai perdeu o pai com 11 anos. A minha mãe perdeu seu pai com 18 anos. Eles são pessoas em dores e pessoas machucadas sangram. Como eu também, quando estou machucada, sangro. Eu machuco pessoas à minha volta, como eu sei que você também o faz, você que nos assiste agora.
Agora, existe uma coisa. A Bíblia é um ensinamento milenar. Ela foi provada no tempo. Não é sobre o que a gente pensa, é sobre o que está escrito aqui. E honrar pai e mãe é mandamento. E a nossa obediência é que nos traz algo diferente, algo novo. E quer ver como é que a gente pode olhar isso de um outro lugar? Cláudia, como é para você, enquanto mãe, ter que aguardar o dia que os teus filhos vão te honrar? Hoje eu tenho isso muito em paz, porque eu demorei para, de fato, honrar os meus pais inteiramente e ter o meu coração pleno de gratidão por tudo que aconteceu, por tudo de bom e de ruim, por toda a história que me fez até aqui. Então, se eu demorei para chegar até aqui, eu não posso exigir que eles façam esse caminho correndo. Eu preciso suportar o caminho deles. Suportar no sentido de dar suporte naquilo que eles precisam e suportar no sentido de aguentar o caminho que eles vão seguir. Então, hoje, quando eu vejo algumas questões, algumas falas, a minha filha ainda tem muita mágoa, porque eu sempre trabalhei, então ela acha que eu sempre trabalhei muito, e ela ainda tem muitas mágoas em relação a isso, que ela acha que eu não deveria ter trabalhado tanto e tal, como eu também julguei a minha mãe, e ela me julga, entendeu? Então, é isso. Então, quando ela vem com essas demandas, isso já não me pega mais, no sentido de precisar justificar, como eu fazia antes. Mas a mamãe precisava trabalhar, mas a mamãe gostava do trabalho dela, mas era importante que a mamãe trabalhasse, não sei o quê. Até porque, assim, tudo isso eu já falei e não surtiu nenhum efeito. Então, de fato, é desnecessário voltar a falar nisso. Porque é como se você pegar uma criança de 3 anos, olhar para ela e dizer assim: você é pirracenta. Ok, o que essa frase diz para a criança? Nada. Agora, a forma como você, adulto, vai administrar isso e mudar a conduta com a criança, pode ser que ela deixe de ser pirracenta. Mas ela vai passar pelo fato de ter uma mudança de postura de atitude com ela, não uma frase que você vai dizer, porque ela não tem consciência para isso ainda. Então, quando a minha filha vem com essas questões, por exemplo, eu entendo a mesma coisa. Qualquer coisa que eu diga é como se eu estivesse dizendo para uma criança de 3 anos, você é pirracenta. Então, quando ela me diz isso, hoje eu respondo: aham. Ela, por que você, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu digo, sim. Por que não sei o que, não sei o que? E aí ela não tem mais o que dizer, porque não é uma discussão. E aí, internamente no meu coração, o que que eu vejo? Ela ainda precisa caminhar. Porque se para ela ainda é difícil essas questões, ela tem quase 30 anos hoje. Então, se para ela ainda é difícil, eu preciso respeitar que isso ainda seja difícil para ela. E ela tem o suporte, ela faz terapia desde muito pequenininha, ela continua fazendo terapia, ela faz acompanhamento psiquiátrico, ela tem todo o cuidado da saúde emocional que ela precisa cuidar. Entendeu? Então, não é sobre negligenciar isso, entendeu? Então, para dizer assim, eu vou esperar o tempo e as coisas, não, ela tem questões emocionais nela que são muito fortes e que não passam por mim, no sentido de que eu não tenho a responsabilidade sobre resolver isso, que as pessoas são profissionais que vão cuidar disso, que vão cuidar disso. Eu vou cuidar dela enquanto mãe. Então, também é suportar isso. Também é suportar que eu não vou dar conta de cuidar de todas as dores dela. É também eu suportar que ela precisa de ajuda e que está tudo bem que ela precise de ajuda. E a gente já passou pela fase de achar que isso é uma falha nossa. Eu e o pai, a gente, foi onde que a gente errou para que isso acontecesse. Só que a gente tem mais de um filho. E eu digo para ele, se fosse uma questão de erro e acerto, ou erra 100% ou acerta 100%. Então, se a gente tem mais de um filho e essa realidade é diferente, é por quê? Porque cada ser humano encerra em si um universo. E parte da nossa missão como pais é respeitar esse universo. Então, é que no momento, né, de uma adolescência, tudo é muito difícil, porque você quer jogar o filho fora, porque é uma afronta, uma briga e tal. E aí a coisa acaba se fazendo. Então, hoje, quando eu olho para os meus pais e me sinto em paz de ser filha deles, eu vejo esperança nos meus filhos. Eu vou dizer do meu lugar de filha, né, de menina.
Porque lá em casa eu tenho 2 irmãos e eu sei que eu fui a filha mais difícil. Foi muito mais difícil lidar comigo do que lidar com os meus irmãos. Enfim, eu sei. E eu sou mãe de menina. Ela assim, eu estava lá, eu vi. Exatamente. Que também tem toda essa dificuldade em relação a mim, como eu tinha dificuldades em relação à minha mãe. Então, hoje, quando eu olho o meu caminho em direção à minha mãe, que é o que eu sempre digo, o meu caminho em direção à minha mãe, eu vou fazer. O meu o caminho dos meus filhos em direção à mãe deles é problema deles. Eles vão fazer esse caminho da forma que eles acham que devem fazer. Então, assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que vou fazer esse direcionamento. Então, eu preciso suportar que eles façam esse caminho. Que sim ou não. Pode ser que quando minha filha tenha 50 anos, a gente viva hoje o que eu estou vivendo com a minha mãe? Pode ser que não. E está tudo bem. Eu não vou deixar de amar, não vou deixar de fazer tudo que eu faço por ela e não vou deixar de dar toda a assistência que eu sempre dei e tal, por causa disso. Porque não é uma relação de causa e consequência. Meu, eu te amo se você fizer isso. Não, eu te amo e pronto, acabou. Eu te amo, inclusive por isso. Então, não é nem um apesar de, não, é inclusive por isso te amo. Então hoje eu fico muito tranquila em relação a isso, que pode ser que a gente tenha oportunidade de fazer essa caminhada. Pode ser que a gente não tenha oportunidade de fazer essa caminhada. E de fato, para mim está tudo bem. Porque eu acho assim, perde ela a oportunidade de que a gente possa estar próxima, como eu perdi a oportunidade de estar próximo da minha mãe. Graças a Deus, que é muito maravilhoso, muito misericordioso, muito tudo nessa vida, eu tive a oportunidade de fazer esse resgate com a minha mãe, ainda com a minha mãe viva. É porque os meus pais são idosos e poderia não ter tido essa oportunidade, né? E para quem já não tenha a sua mãe, para quem já não tem o seu pai, pode dizer, ah, então eu perdi essa oportunidade. Não, gente, porque eles vivem em nós. Então não vai ter cientista na vida que consegue separar o DNA seu do seu pai e da sua mãe. Ele pode tentar, mas não dá, é um suquinho, já está junto ali. Então, por mais que a gente não queira acreditar em outras coisas, biologicamente o pai e a mãe eles estão na gente. Então a gente consegue se reconciliar com os sentimentos que estão dentro da gente, com a história que está dentro da gente, de respeitar a história que está dentro da gente. Então, eu sinto que para minha filha ainda é muito difícil fazer as pazes com a história dela. E aí vai dizer, ela viveu uma história extremamente difícil. Não, do meu ponto de vista, não. Que, aliás, a infância dela foi muito mais leve do que foi a minha. A minha infância foi muito mais leve do que foi a infância da minha mãe. A infância da minha mãe foi muito mais leve da infância da minha avó. Então, assim, essa é uma sucessão. Então, a gente sempre vai viver de uma forma muito mais leve do que veio antes. Porque a vida de quem veio antes é também batalhar para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Então, se eu for analisar do ponto de vista objetivo, ela teve uma infância que foi muito boa, acesso a muitas coisas e tal, mas para ela ainda não é isso. Ainda tem uma lacuna muito grande que precisa ser cuidada. Então, de um lado, isso é cuidado por profissionais que se dedicam a isso. Por um lado, esse é cuidado por mim e pelo pai, dentro da nossa condição de pai e mãe. E a gente segue hoje fazendo coisas do tipo: A Pequena Sereia é o nosso desenho preferido aqui em casa. Porque ela foi a primeira princesa que eu achei que pudesse ser uma boa influência para uma garotinha. Então, eu nunca quis que a Ana Luísa conhecesse as princesas de antes de conhecer uma princesa que fosse mais progressista. Por quê? Porque eu era essa mulher, não é mesmo? De espada na mão e tudo mais. Então, o que que eu Deixa eu achava? fazer uma pausa. Deixa eu fazer uma pausa para contextualizar a galera. Galera, eu, Juliana, eu era aquela assim, tipo, não quero dar origem a teorias, mas eu achava que eu tinha que ser independente, que eu ia dominar o mundo, que eu tinha que ter meu dinheiro, que não ia depender de homem para nada, sabe? E aí, como advogada, eu brincava com elas, que eram minhas alunas, que a gente tinha aquela a espada da She-Ra, pelos poderes de. Nem era Grayskull, como é que era o nome? Grayskull era do He-Man, como é que era? Eu já nem lembro mais. Porque a gente pegava a espada e achava que tudo, né? Tipo, que a gente ia pá! E a nossa história como heroína, ela se tornou muito mais leve quando a gente se tornou mulheres mais femininas, mais submissas, né? Lembrando que submissão é estar sobre a mesma missão de alguém.
Então, ao lado do meu homem, nós dois temos a mesma missão de construir. Eu e o Paulo temos uma missão de construir um relacionamento que é para sempre. E sim, a gente acredita no para sempre, no sentido de até que a morte os separe. E se Deus quiser, né, morrerei em comoriência, ou seja, juntos, iremos juntos para o céu. E nossos herdeiros que lidem com o rolo que vai ficar. E, e a gente tem esse lugar, né, de pai, eu quero fazer as coisas e tá. E nem sempre este é um bom caminho, não é mesmo? Tá, e nesse sentido, que eu tinha uma crítica ferrenha sobre as princesas, tipo Branca de Neve e suas amigas. Então, eu achava que elas não eram boa influência para uma garotinha, porque, afinal de contas, uma princesa que fica deitada esperando o príncipe aparecer e resolver os problemas dela pode não ser uma boa influência. Então, a primeira princesa que a gente assistiu foi a Ariel, porque foi a primeira princesa mais progressista, princesa que foi, de fato, correr atrás de seus desejos e tal. E quando lançou o filme da Ariel, da Pequena Sereia agora, né, que relançou, e a Pequena Sereia, ela é uma atriz negra, então isso para minha filha, que é também como eu, isso foi uma coisa muito, muito forte, de ver uma princesa negra. Então isso para ela foi uma coisa muito forte. E esse é o desenho que a gente mais assistiu. O meu filho menor gostava de brincar com a minha mãe de princesa. A Ariel não tem mãe, né? Então eu não estava nunca na brincadeira. Então, o meu esposo, né? Ele fala, o papai é o rei Tritão, a minha irmã é a Ariel, eu sou o príncipe Eric. E a minha mãe, e a vovó? Não, vovó, você é a Úrsula, que é a bruxa. Aí a minha mãe, não, mas eu quero ser a princesa. Vovó vai ser um pouco gorda e um pouco velha para ser princesa. Não vai dar, você vai ter que ser a Úrsula. Eles são incríveis. Esses dias eu tive a tarefa, virou bate-papo. Esses dias eu tive a tarefa, as minhas afilhadas estavam na minha casa e a minha irmã é uma mãe muito. Eu admiro demais a minha irmã, assim, sabe? Eu conheço a história dela, a trajetória dela. A Mana é uma mulher que sempre esteve sobre a mesma missão do marido, desde que eles se casaram, ela se centrou e tal. E a Mana sempre conseguiu tudo o que queria com amorosidade. Eu consegui o que eu queria no bate-boca e na força, né? Então a vida dela sempre foi mais fácil que a minha neste sentido. A Uhum. Amanda é como uma água que vai circundando tudo e ela chega onde quiser. Eu sou aquela que vai, sabe? Estou aprendendo, né, com as coisas a ser como mais parecida do que ela. E a Amanda sugeriu, e eu vou sugerir para vocês, que eu assistisse com as meninas o desenho chamado Valente. Não É sei se você já maravilhoso. viu, Vi que é várias sobre vezes. o desejo nosso de modificarmos as nossas mães e do desespero de termos a nossa mãe exatamente como era de volta. Sem fazer spoiler, eu não sei se eu assisti o filme exatamente para que a minha afilhada visse o filme ou para que eu me lembrasse que o que eu mais quero. Tu falou agora, né, do tempo, assim, para quem não sabe, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, a minha mãe é paciente oncológica e quando eu soube da doença lá em 2017, eu acho que foi, ou 2018, não, acho que foi 2018, não tenho certeza agora. Eu entrei em desespero porque eu ainda tinha muitas questões para resolver com a minha mãe. E esse mesmo Deus misericordioso e grandioso que atende a sua casa, atende a minha, ele me concedeu tempo para que eu pudesse pedir perdão para minha mãe, que é muito recente, tem poucos dias, para que eu pudesse demonstrar afeto e amor pela minha mãe. Então, no último Dia dos Pais, a gente, desse ano de 2023, quando esse vídeo está sendo gravado, a gente não gosta de datar, mas tem algumas coisas que precisam ser datadas, para que vocês saibam que é muito recente. Eu resolvi, no Dia dos Pais, ir cozinhar para o meu pai, e foi o primeiro ano, em 43 anos, eu tenho 43 anos, que eu vi meu pai feliz o dia todo. E a minha mãe, que estava debilitada, saindo de mais uma internação, dentre tantas internações, ela comeu 3 pratadas. E o pai, no seu humor mais, um humor ácido, assim, o pai assim, olha só o que tu fez. Tua comida não é boa, e a tua mãe tá se empanturrando de comida que vai te passar mal depois. Mas ele falando assim, sorrindo, sabe? E aí eu senti um amor genuíno, assim, de... E uma gratidão mesmo, sabe? De poder viver isso de novo, né? Eu tô aqui com a tela de novo de honra, né? E apareceu assim: o que que é honra? É um princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. É uma pessoa que tem virtudes, pessoas de bem, né? Eu queria muito que você que colocou essa pergunta para nós, se tu puder me mandar uma mensagem no direct, no privado, se você não quiser se expor aqui,
Ou você que está assistindo esse vídeo agora, se você quiser escrever aqui embaixo. Existe um tempo para que a gente possa fazer as coisas. E depois que os nossos pais vão embora, não quer dizer que a gente não possa se curar. Eu tenho aqui na minha frente, me ajudando a gravar essa aula, o Michael, e que seus pais já faleceram, e ele pode se curar com os pais dele ainda hoje. Pode pedir perdão, pode, né, Michael, pode reconhecer tudo que eles fizeram, como pai, reconhecer as preocupações que o pai dele tinha agora. E eu quero muito que você que está aí, que você repense tudo que você ainda cobra dos teus pais, que eles deviam ter feito por você. É chegada a hora da gente simplesmente ser grato por tudo que eles fizeram. É chegada a hora da gente fazer a nossa parte. É chegada a hora, talvez, porque talvez nossos pais sintam exatamente o que a Cláudia contou. Ela tá com o coração dela tranquilo. Ela fez o melhor que podia com os recursos que tinha. Quem está tomando veneno e passando mal é você. Assim como eu e a Cláudia, enquanto filhas, sofremos por um tempão. Cláudia, se você pudesse deixar uma mensagem final para essas filhas, você também como filha e como mãe, para essas filhas e para esses filhos que têm dificuldade de se perceber honrando seus pais, de se perceber com virtude, de se perceber que os limites foram necessários, aquilo que eu te falava antes, né, antes da gente estar nessa gravação, eu falei para a Cláudia assim, certa vez o meu pai disse que ele não tinha sido um bom pai, meu pai foi muito rigoroso, muito rígido, e hoje eu olho para trás e eu só agradeço que meu pai me protegeu de tanta imaturidade, de tanta inocência, de tanta ingenuidade. Eu me machuquei muito menos do que eu poderia ter me machucado. Porque os meus machucados, os momentos em que eu me machuquei, em viver um relacionamento abusivo, era escondido dele. No momento em que eu fiz o meu aborto, que eu já contei aqui, foi escondido dos meus pais, numa um comportamento clandestino. Fala alguma coisa que eu preciso tossir. Eu acho que principalmente é entender que a nossa história é o que nos faz como ser humano. E a gente só chega até aqui porque a gente teve outros seres humanos que tomaram a decisão de que a gente pudesse estar aqui. E todo mundo faz aquilo que é possível. Então, os pais, a gente sempre vai ter uma ilusão de que os pais sejam igual no filme do Valente é perfeito, a gente vai ter uma ilusão que os pais respondam a como uma necessidade nossa de como eles sejam, mas eles só podem ser quem eles são. Do mesmo jeito que os pais têm uma ilusão em relação aos filhos. Quantas vezes a gente não decepcionou os nossos pais? Quantas vezes os nossos pais não desejavam que a gente tivesse um tipo de comportamento, a gente teve outro. A gente também decepcionou muito a eles. Mas a gente não decepcionou a eles deliberadamente. Não, a gente decepcionou achando que a gente também estava fazendo certo. Então, nessa caminhada, está todo mundo tentando fazer o seu certo. E vai se desviar. Então, é entender que do mesmo jeito que nós temos falhas, que nós somos humanos, eles também têm falhas, também são humanos. Mas que no fim do dia, o que vale a pena? Vale a pena a gente ser o ser humano que a gente é. E a gente só é o ser humano que a gente é porque a gente veio de onde a gente veio e viveu a história que a gente viveu. Então, se eu posso dizer alguma coisa, tenha orgulho da sua história, tenha orgulho da sua jornada, porque é essa jornada, esse dia a dia que fez você chegar até aqui e que vai fazer você chegar muito mais longe. E lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena. Que valeu a pena, suas escolhas valeram a pena. Porque a gente vai aprendendo com as nossas dificuldades, vai aprendendo com os nossos erros, mas conforme a gente vai ficando mais amadurecido, a gente vai vendo o erro do outro e vai tendo cuidado de não cometer os mesmos erros. Porque a gente não precisa sofrer tanto quanto o outro. Então, a experiência do outro está aí para isso. Mas nós só somos quem nós somos porque viemos de onde viemos. E cada um de nós está só tentando sobreviver essa jornada, inclusive os nossos pais, com todas as suas dores e com todas as suas questões. Eles também estão tentando sobreviver à jornada deles, fazendo da melhor forma que eles podem. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa os seus comentários aqui no canal e a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 12h12, dessa vez, ao vivo. Até a próxima. Muito obrigada. E se for viável, se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo com as pessoas que também poderão, assim como eu e você, ter tempo para honrar seus pais. Enquanto estamos vivos, ainda há tempo de fazê-lo. Bora lá? Lembre-se, o sucesso é uma decisão. Basta você fazer acontecer hoje também. Faça o que precisa ser feito para que você fique melhor. A gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.